Deus seja louvado. Eu sou o professor Raimundo Cortizo Pérez, teólogo. A santificação do corpo. Sabe-se que carne corruptível terá que ser transformada em incorruptível. Para experimentar o reino de Deus, como lidar com a carne aqui na terra? A Bíblia, ao mencionar a santificação do ser inteiro, se refere à alma. O espírito e o corpo sendo conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Mas, até que redenção do corpo seja experimentada como se dá o seu processo de santificação. A diferença relatada na palavra de Deus, ao que se refere à carne e o corpo, corpo, do grego soma. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Entendeu? Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Isso está em 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 18. Todo pecado de ordem sexual é diretamente contra o corpo, ou seja, para que a plenitude da santificação no corpo aconteça, é necessário andar longe de qualquer tipo de imoralidade sexual. Carne, do grego sarx. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isto está em Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 ao 21. Lógico, Gálatas foi o irmão Paulo que escreveu. Quando se trata de vencer a carnalidade, o remédio envolve domínio próprio. Alimentar a carne de forma devida, como Cristo fez com o seu corpo, até que chegue o dia de viver a restauração. Enquanto isso, é preciso refrear as ações da carne e não deixar inclinar ao que é errado. A palavra também cita, em diversas passagens, a carne como sinônimo do corpo. Exemplo, Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30. Mas mantém ao se tratar de inclinação ao pecado. Parece distinguir as duas partes. A questão do domínio próprio. Desde o princípio, o Senhor alertou sobre como o desejo se volta contra o ser humano. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, Deus alerta Caim e o aconselha a dominar a vontade de sua carne. Ele não o fez e viveu as sérias consequências da sua falta de domínio do próprio corpo.
A responsabilidade de refrear os desejos é toda do homem, mesmo quando há uma ação de Satanás, ele explora e cobiça do coração do ser humano. É responsabilidade do cristão dizer não às suas concupiscências. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros servirem à justiça para a santificação. Isso está em Romanos 6:19. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, enfatiza a fraqueza da carne como conhecedor do que ela é capaz de fazer e instrui ao povo uma vida de santificação na qual existe controle sobre o corpo, não permitindo que ele se entregue ao que o satisfaz. No lugar de ceder aos desejos, uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. No Antigo Testamento, ao se referir a sacrifício, a morte de um animal era o símbolo, ao chamar o corpo de sacrifício vivo. Paulo descreve uma morte não ao corpo para as inclinações da carne, o comportamento do velho homem, deixando de lado, trazendo agora um culto racional. Sabe-se que a inclinação da carne e do espírito são completamente diferentes. As Escrituras falam sobre uma guerra entre o espírito e a carne, quando a palavra diz a carne é fraca. Não fala apenas da inclinação para o pecado, mas a indisposição dela para com as coisas do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. São opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas 5, versículo 16 e 17. A única forma de permitir que o Espírito manifeste a natureza de Deus é através da crucificação da carne, permitindo que o Espírito esteja no governo. Entendeu? O Senhor concedeu o fruto do Espírito, que é capaz de dominar a carne. Domínio próprio do grego egikrateia, que significa autocontrole. Em 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo
adverte que não adianta pregar aos outros o que se deve fazer e depois tropeçar naquilo que foi pregado. É necessário reduzir o corpo à escravidão, tornar a carne serva, fazer com que esta seja controlada pelo Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. O pecado contra o corpo. A questão da imoralidade, 1 Coríntios 6:18, o uso do corpo deve ser santo para o Senhor. Ele é a habitação e morada para o Espírito Santo. Precisa servir para a glória de Deus. Viver de maneira santa é um culto com o propósito de exaltar ao Senhor. O corpo não pertence mais ao homem, mas é um templo separado a Deus. Não o entregar à prostituição é um culto racional, repetido dia após dia por uma postura firme de santidade. A vontade de Deus é a santificação plena do homem. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem desfrute a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus nos chamou para a impureza e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7. O Senhor concede perdão e redenção, mesmo ao lamaçal da imoralidade sexual. Na passagem de João 5,14, Jesus disse ao paralítico que acabara de curar: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Cristo oferta a graça, mas, em segundo uma advertência, não volte ao pecado. Existem consequências. A graça oferece perdão e nos livra do pecado, mas se permanecermos no erro, a graça é anulada e as consequências são piores. Que o temor do Senhor transborde em seu coração e que o zelo pela santidade te leve a um tempo novo de obediência. Dedicação ao Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.